uma dúvida que eu tenho da Fórmula Indy em si, né? Como é que foi como é que foram as etapas que tiveram no Rio de Janeiro, naquele trapézio, né? Que é o oval Emerson Fittipaldi, né? Como é que foi participar das primeiras etapas da Indy no Brasil? Primeiro, a gente tem que lembrar que essa história de Indy não começou, né, em 95, como muita gente acha. Isso aí já é um papo que vem desde os anos 80, quando o automobilismo americano era usado pelos organizadores da Fórmula 1 para pressionar para não terem que pagar mais ou para não saírem do campeonato, aquelas coisas todas, né? Quando o Bernie chegava com aquele papinho de vamos aumentar aqui, ou se você não fizer o que eu quero, como aconteceu, divisor de águas foi o Grande Prêmio de Mônaco, que fizeram pressão, e Mônaco falou, tudo bem, vocês querem tirar a Fórmula 1 daqui, podem tirar, e a gente coloca a Fórmula Indy, né? Naquela época, IndyCar, que é o nome oficial, a gente coloca, tudo bem. E mesmo a Indy aqui no Brasil só aconteceu porque o Bernie quis, principal o Bernie quis. Porque a Indy era um fantasma da Fórmula 1, tinha a Indy como um fantasma, por ser esse patinho freio, mais uma tremenda moeda de troca, né? De barganha, de pressão. Então as coisas não começaram assim. Aí o seu Emerson estava com o secretário de esporte, o lazer aqui do Rio, num Réveillon, lá em Angra dos Reis. Os dois se encontraram e falaram, e aí? O que você acha? Topa, topa? Vamos tentar, vamos tentar. Também surgiu de uma certa informalidade, já se observando que a coisa estava crescendo nos Estados Unidos. A gente estava numa fase maravilhosa da IndyCar lá, que ela pensava, né, em se projetar fora das suas fronteiras, e a coisa foi tomando vulto, praticamente levou 5, 6 anos, com o Emerson oferecendo para São Paulo, oferecendo para o Rio, oferecendo para Minas, oferecendo para Brasília, né, barganhando para quem quisesse, até que se fechou no Rio de Janeiro. Por quê? Primeiro, as condições foram muito propícias. A gente já tinha uma pista, a gente tinha a necessidade de renovar essa pista. São Paulo estava fechado com a Fórmula 1. A Fórmula 1, obviamente, naquela época, inclusive, né, para acontecer a Indy fora dos Estados Unidos, a FIA só permitiu se fosse em circuito oval. A exceção era a Austrália, tanto que construiu na Alemanha, construiu no Japão, né? A exceção foi a Austrália. Naquele nosso primeiro ano, 96 aqui, a Austrália pagou para ver. A Fórmula 1 havia ameaçado de tirar a Austrália do calendário. A Austrália falou aqui para você, né? Vai puxar rabo de canguru para ver se é mole. E falou, vou fazer, e se quiserem que tirem a Fórmula 1 daqui. Acabou que foi uma tremenda prova, foi um sucesso maravilhoso, e que não interferiu em nada com a Fórmula 1 depois. Até porque a prova da Indy na Austrália era num canto da Austrália e a da Fórmula 1 era em outro. Sim. Não havia esse negócio de concorrente. 96 era Melbourne. E só para os Paradise na Indy. Que a gente sente falta até hoje, né? Que era uma tremenda de uma prova. Talvez não pela corrida em si, mas pelo ambiente que passava, mobilizava. Era fantástico, fantástico, fantástico. Era você fazer a prova que você tem em Miami hoje, era aquele ambiente lá em Surf Paradise. Era maravilhoso. E aí chegou-se no Brasil, depois de muita discussão, depois a política imperou aqui, foi uma desgraça. O acordo foi o seguinte: a gente faz desde que se tenha dinheiro para fazer, né? E a gente primeiro reforme o circuito misto para que pudesse ter a MotoGP. Aí nós vamos reinaugurar o autódromo. Vocês também têm que se comprometer a reconstruir o cartódromo, coisa que nunca mais aconteceu. Foi uma pena para os cartistas aqui cariocas, a gente perdeu o cartódromo, né? Para aí você ter esse trapézio, que inclusive os primeiros desenhos eram, hoje a gente falando assim, respeitosamente, uma coisa ridícula, parecia um elásticozinho, cara, era ali por trás pequenininho, apertadinho, um negócio assim de volta. Depois é que foi ganhando dimensão e tudo,
E aquele último traçado trapezoidal foi pegando a planta e invertendo, para dizer, ó, assim cabe. E aí nós tivemos decidido como que ia ser. A partir daí, o organizador da prova, inclusive, fez uma coisa inédita. Ele conseguiu, porque aqui ainda existia aquela coisa de que nós somos Jangles, nós somos Jungle Boys, tudo aqui parece que se apostava, né, no fracasso e não no sucesso, e o organizador teve que correr atrás de 4 bancos, fez um pool de seguradoras para garantir que o evento acontecesse. Coisa inédita. A própria formação, né, eu fui o diretor técnico e starter. Sou o único starter brasileiro em oval, até hoje, nomeado pela CART, né, diretor técnico. Mas a gente trabalhou aqui com uma das melhores equipes desportivas que a gente podia ter. Era a equipe que já trazia bagagem da Fórmula 1, a equipe que trazia uma bagagem também de moto velocidade aqui no Brasil, um resgate com pessoas assim, dedicadas, entendedoras do que estavam fazendo. Então, quando o pessoal americano chegou aqui para trabalhar conosco, foi uma integração, não foi uma competição. O pessoal do Blon, Lon Blon, né, que era o chefe do resgate que veio a falecer, né, trocando as informações, trazendo aquela GM, a Sonoma maravilhosa, o Jet Tri, né, aquela turbina enorme também. Eu tenho a plaquinha original dela até hoje, né? Deixaram no canto, ela caiu, está aqui em casa. Foi todo um aprendizado. Mas o americano tem uma coisa fantástica. Ele entende quando ele tem que abrir mão do luxo, da regalia e tudo mais, ele tem que se dedicar para que a coisa aconteça. Eles vieram para cá entendendo que era a primeira prova, o primeiro momento, eles tinham que contribuir também, e a contribuição foi maravilhosa, eles ensinaram tudo, não tinha aquela reserva de mercado, eu não vou ensinar para o Rômulo, porque ele vai tomar o meu lugar, eu não quero a Lívia na mesma sala que eu, para ela não aprender e depois tomar o meu lugar, não tinha isso. A gente pegava, por exemplo, Michael, você vai ficar com o Jack Finney, que é da cronometragem, aprende tudo com ele. Lívia, você vai pegar, junta com a Patrick, com o Patrick, com o cerimonial, aprenda tudo. Né? As equipes de cronometragem, naquela época, a cronometragem da Indy, eram 5 cronometragens diferentes para dar um tempo. Uma delas era a cronometragem manual, de você ficar olhando na linha de chegada, um carro para cada um e você apertar o botão. Era isso. Quem que eu convidei para formar essa equipe de cronometragem? 2 grupos de kart indoor, que tinham o coração aqui saindo pela boca. Voluntários, uma dedicação fora do comum, uma coisa maravilhosa. E nesses 5 anos que nós fizemos, em 2 anos, nós conseguimos ser a melhor equipe de cronometragem manual da Fórmula Indy naquela época. Né? A nossa organização superou em muito as expectativas. Nós fomos num crescente de ganhar respeito, de cada um saber o que fazer. A cada prova, a gente já preparava as coisas para quando eles chegassem, ter menos coisas com que se preocupar, e cada um se preocupar mais ainda com a parte desportiva. A nossa equipe de resgate aprendeu a instalar a cronometragem, o loop, a antena. Então, a gente cortava a pista e tudo. Né? Nós fomos a primeira prova, o primeiro circuito da IndyCar até a barreira de pneus. Então, nós fomos pioneiros. Aliás, essa barreira de pneus que foi uma espécie de embrião daquele safer barrier, né, que surgiu depois. O desenho, a sementinha do safer barrier foi rascunhada, rabiscada, por um garoto formado em desenho industrial aqui na PUC do Rio. Ele estava lá, aí eu confesso, ele era meu peixinho, porque eu pegava uma pochete, colocava em máquina fotográfica e enchia de filme, né? Rolo de filme ainda.
eu era responsável pelas credenciais, dava aquela credencial Golden Ticket, né, que você entra em tudo quanto é canto, e falava, bicho, você só tem uma missão na vida, que é fotografar para mim. E fotografa tudo. Se o cara estiver fazendo xixi, eu quero saber como que ele fez. Se foi em pé, se foi de cócoras, se foi com a perninha levantada, claro. Tudo, 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 tudo. Então, eu tenho aqui umas pastas que, se a gente tiver que fazer corrida de IndyCar hoje, é só pegar, abrir e fazer. Né? Tudo de tudo quanto foi área. Então, foi uma coisa maravilhosa. E a gente vinha num crescente. O respeito era enorme, enorme, enorme. E nós viemos a perder, né? A deixar de realizar a Fórmula Indy aqui em 2001, por um detalhe político, mas que eu acho que vale a pena esclarecer. César Maia, na época, ele estava sob aquele crivo de não poder gastar mais, aquela como é que fala aquele negócio fiscal, né? Aquele limite, aquele controle fiscal. Isso, obrigado, querido. Teto de gasto, ele estava naquele momento ali, ele não podia ir além da conta. E o antecessor dele, quando o César Maia tinha fechado as contas aqui, era 1.200.000, 1.300.000 dólares por etapa, aí veio o Conde e passou para 5 milhões, e quando chegou na época do César Maia, teto de gasto, fiscalização, TCU da vida daqui, falou, meu amigo, não vai. E aí ele não teve jeito, realmente não ia arriscar a carreira dele. Mas o pior, talvez, que isso, é que nós tínhamos uma pista aqui e foi uma relutância enorme das pessoas em se fazer a categoria para oval. Inclusive dos mais experientes, tá? Pessoas que passaram pela Fórmula 1 relutavam de tudo quanto é maneira de fazer categoria para oval. Eu tinha aqui feito com várias pessoas aqui do Rio de Janeiro regulamento para 2 categorias de picape, até Fusquinha andando no oval, né? Seriam umas 4 ou 5 categorias. E a gente não pôde utilizar porque a relutância era enorme. E aí, aquele aculturamento que a gente começou, né? As pessoas pagando, achando que a gente ia fracassar em 96. E com o show que a gente estava dando em 2000, com moral mesmo, né, acabou se minguando, e o que restou foi ver pela televisão. Essa que resume a história do Rio.